Algo está a acontecer no sul da Ucrânia neste momento que a maior parte dos meios de comunicação mundiais não tem coberto adequadamente. Um desenvolvimento que, a continuar ao ritmo atual, alterará a equação fundamental de toda esta guerra. As forças russas na direção de Zaporíjia não estão simplesmente a perder terreno, mas a perder a narrativa que justificou cada sacrifício, vaga de mobilização e contração econômica que a Rússia tem suportado desde fevereiro de 2022. No centro deste cenário, encontra-se uma única autoestrada com 600 quilômetros de extensão, que se estende desde o território continental russo até a Crimeia ocupada, conhecida como a Rota M14. A partir desta semana, em maio de 2026, esta via deixou de ser segura, uma vez que a Ucrânia transformou o corredor logístico através do qual transitam tropas, combustível, munições, sistemas de defesa aérea e alimentos, num alvo de caça para os seus drones, operando bem acima de 100 quilômetros atrás da linha da frente. O Kremlin passou anos a construir este corredor, mas bastou uma campanha de drones para o transformar numa vulnerabilidade. Para compreender o que está a acontecer atualmente nessas estradas, é necessário perceber exatamente por que razão Zaporíjia se tornou a frente mais consequente desta guerra, justificando o facto de a Rússia esgotar as suas divisões aerotransportadas de elite para tentar reter a cidade de Ruliaipole e abrandar a sua ofensiva principal em Donetsk para proteger o sul. Pela primeira vez em mais de um ano, analistas militares em Washington e Bruxelas apontam que a Ucrânia pode estar a vencer no sul. A linha da frente na Ucrânia estende-se atualmente por aproximadamente 1.100 quilômetros, desde a região de Kharkiv, no nordeste, até a margem do rio Dnipro, em Kherson, controlando a Rússia cerca de 18% do território ucraniano internacionalmente reconhecido. Os combates prosseguem ao longo desta extensão, com as forças russas a manterem o controle de partes significativas das províncias de Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson, bem como da Crimeia. Contudo, as percentagens territoriais brutas ocultam mais do que revelam, sendo o fator decisivo a capacidade financeira e logística da Rússia para manter essas posições. Na Crimeia, considerada a joia da coroa da aposta militar de Vladimir Putin desde a anexação em 2014, o cálculo está a mudar. Após a invasão em grande escala de fevereiro de 2022, a península deixou de ser apenas um símbolo político e transformou-se num centro logístico, base de operações navais no Mar Negro e num território que a Rússia precisa de abastecer e defender a partir de rotas de acesso extremamente limitadas. A ponte de Kerch, a estrutura de 19 quilômetros inaugurada em 2018, sofreu danos em outubro de 2022 e em julho de 2023, demonstrando que a Ucrânia conseguia atingi-la. A resposta russa passou pelo desvio de suprimentos críticos para a autoestrada M14, assumindo que o corredor terrestre absorveria a carga caso a ponte falhasse. O cenário para o qual Moscovo não se preparou adequadamente foi aquele em que a Ucrânia ameaçaria ambos os eixos simultaneamente. Uma situação que se materializou através de operações militares sequenciadas, iniciadas em janeiro de 2026 e aceleradas em abril e maio. Na direção de Zaporíjia, as forças ucranianas contiveram os assaltos russos e conduziram contra-ataques locais, particularmente perto de Ruliaipole e Oleksandrivka, transformando ações defensivas na recuperação territorial mais significativa dos últimos meses, precisamente na frente que os planeadores militares russos tinham selecionado para sua tentativa de ruptura no inverno. A estratégia de Moscovo para o inverno de 2025 para 2026 visava avançar profundamente em Zaporíjia, cercar posições ucranianas e criar pressão em direção à própria cidade de Zaporíjia para forçar Kiev a concessões diplomáticas. Apesar das tentativas de infiltração profunda em janeiro e fevereiro de 2026 em direção a Vassilivka
e Novopokrovka, que resultaram em pequenos ganhos táticos, apresentados pelo Kremlin como operações de zona tampão bem-sucedidas, o panorama operacional tornou-se menos favorável para Moscovo no final de fevereiro. O analista militar ucraniano Oleksandr Kovalenko avaliou que as forças russas falharam os objetivos da sua ofensiva de inverno devido ao planeamento do Estado-Maior ucraniano, que optou por preparar um contra-ataque em vez de reagir com defesas improvisadas. Para o efeito, a 140ª Brigada de Artilharia das Forças de Assalto Aéreo foi reinstalada a partir do setor de Pokrovsk, em Donetsk, movimentando equipamentos sob estrito sigilo e rotas selecionadas para evitar a vigilância de drones. A confidencialidade foi total, ao ponto de alguns comandantes de alta patente que participariam na operação não terem conhecimento do contra-ataque iminente no sudeste da Ucrânia, conseguindo reunir uma força de assalto significativa sem detecção prévia pelas forças russas. Como resultado, o Instituto para o Estudo da Guerra avaliou a 9 de março que a pressão em múltiplos setores forçou o comando russo a tomar decisões estratégicas e a transferir divisões de elite da Infantaria Naval e da VDV da província de Donetsk para o sul, comprometendo a antecipada ofensiva de primavera-verão de 2026 contra a cintura de fortalezas da Ucrânia. A operação militar que alterou a dinâmica no setor de Zaporísia e forçou a redistribuição de tropas russas ocorreu na interseção das províncias de Zaporísia e de Dnipropetrovsk, uma área onde as forças de Moscovo consolidavam posições e construíam fortificações desde o final de 2025 para tentar perenizar os seus ganhos territoriais. Cerca de 2 semanas antes do início do contra-ataque, planeado para o final de janeiro, a 148ª Brigada de Artilharia recebeu a missão de neutralizar as unidades de artilharia russas que poderiam flagelar a infantaria ucraniana em avanço. Esta fase preparatória realizou-se de forma metódica durante o período noturno, recorrendo ao uso coordenado de drones de reconhecimento integrados com obuses César e peças de artilharia M777 de 155 mm. O plano operacional foi mantido sob um regime de segurança restrito, sendo que apenas cerca de 10 pessoas, num universo de mais de 2.000 que compõem a referida brigada, tinham conhecimento dos detalhes 2 semanas antes da execução. O chefe do reconhecimento da brigada, conhecido pelo indicativo Abrams, enfatizou a necessidade de discrição absoluta, tendo o plano de segurança operacional acautelado a possibilidade de os contactos digitais dos soldados serem monitorizados por agentes de inteligência russos, em busca de dados estratégicos. As movimentações de tropas ucranianas processaram-se em pequenos grupos, utilizando rotas alternativas para contornar os corredores de vigilância aérea inimigos e aproveitando o nevoeiro e a escuridão como fatores de camuflagem. Comandantes destacados na fronteira das províncias de Zaporísia e de Dnipropetrovsk confirmaram que as tropas russas não anteciparam a ofensiva. O reconhecimento prévio detalhado incluiu a identificação de vestígios de atividade humana nas posições inimigas, como resíduos deixados no terreno. O objetivo definido pelos comandos ucranianos priorizava a minimização de combates de infantaria direta, autorizando o avanço dos grupos de assalto apenas após a validação de segurança transmitida pelas equipas de operação de drones. Durante a progressão, unidades de assalto ucranianas infiltraram-se até 3 quilômetros na retaguarda das linhas russas, interceptando simultaneamente as rotas de reforço e as vias de retirada. Esta manobra resultou no cerco de contingentes russos por unidades ucranianas de pequena dimensão e elevada mobilidade. Os resultados operacionais foram confirmados publicamente pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e pelo comandante-em-chefe, Oleksandr Syrskyi. Segundo os dados divulgados por Zelensky,
a Ucrânia libertou mais de 400 quilômetros quadrados de território ocupado no leste de Zaporíjia e em Dnipropetrovsk até o mês de março, inviabilizando a consolidação dos ganhos de inverno pretendida por Moscovo. Paralelamente às ações terrestres, registrou-se uma expansão da campanha aérea ucraniana contra as linhas de comunicação e transporte na retaguarda. O Instituto para o Estudo da Guerra documentou um incremento nos ataques ucranianos de médio alcance no início de 2026, apontando na sua avaliação de abril provas de uma atividade crescente contra alvos logísticos e infraestruturas de suporte a operações ofensivas no leste e no sul da Ucrânia. No canal de Telegram do comentador militar russo Romanov, foi reportado que drones ucranianos do modelo Hornet operam em parelhas sobre a secção de Mariupol da rota R-150, visando prioritariamente caminhões-cisterna e veículos de transporte militar. Esta rota constituía um dos corredores de retaguarda mais integrados da logística russa na região. Adicionalmente, verificou-se um aumento nos ataques com drones nas estradas que ligam Donetsk, Mariupol e Melitopol-Zaporíjia, tendo as forças ucranianas demonstrado capacidade para atingir as imediações de Mariupol, ocupada a uma distância aproximada de 160 quilômetros. Esta capacidade de projeção a distâncias entre 160 e 200 quilômetros obriga as colunas de transporte russas a adotar medidas de dispersão, deslocações estritamente noturnas e o emprego de sistemas de guerra eletrônica e de escolta de defesa aérea. As análises de instituições de defesa indicam que a ameaça constante de ataques degrada o rendimento do sistema logístico, duplicando o tempo de trânsito e aumentando o consumo de combustível e a necessidade de manutenção dos veículos. Consequentemente, o Instituto para o Estudo da Guerra sinalizou que o Kremlin poderá ser compelido a abandonar ou reajustar os planos para a ofensiva de primavera-verão de 2026 nas direções de Donetsk ou Zaporíjia, devido ao desgaste das forças destinadas a esses eixos. A estratégia de interdição aprofundou-se com ações direcionadas contra os nós logísticos da Península da Crimeia. Na noite de 5 para 6 de maio de 2026, uma vaga de ataques com drones ucranianos atingiu múltiplos alvos na Crimeia ocupada, resultando na destruição de uma plataforma de lançamento do Sistema de Defesa Aérea S-400, na inutilização de 2 veículos de grupos de fogo móveis, além de causar um morto e 10 feridos nas fileiras russas. O impacto principal incidiu sobre o nó ferroviário de Dzhankoi, o centro de distribuição da rede ferroviária da Crimeia, onde se registraram 5 mortes e 5 feridos entre o pessoal militar russo, a destruição de uma locomotiva e danos em várias carruagens de carga. Esta ação enquadra-se num padrão operacional delineado em abril de 2026, período em que as Forças Especiais da Inteligência de Defesa da Ucrânia executaram 5 ataques contra comboios de mercadorias em movimento, destruindo locomotivas e caminhões-cisterna destinados ao transporte de combustível e material bélico. Como reflexo desta campanha de desgaste cumulativo, o Ministério da Defesa da Ucrânia informou que, até o início de 2026, aproximadamente 30% da frota do Mar Negro da Rússia tinha sido destruída ou severamente danificada, forçando o comando russo a afastar os seus ativos navais das áreas de maior vulnerabilidade. Na madrugada de 13 de maio de 2026, os ataques expandiram-se para o porto de Taman, na região russa de Krasnodar, situado na margem oposta do Estreito de Kerch. A incursão visou o terminal da Tamaneftegaz, operado pelo grupo Oteco, junto à colunata de Volna e ao cabo Zelezny Rog, uma infraestrutura que desempenha um papel central nas exportações de petróleo russas e no apoio logístico à frota do Mar Negro e às forças terrestres na Crimeia. Dados de monitorização de incêndios por satélite da NASA
confirmaram a deflagração do fogo pelas 2 horas e 54 minutos da manhã, resultando no incêndio de 3 silos de armazenamento de combustível antes de as autoridades locais reconhecerem a ocorrência. Na mesma manhã, a circulação na ponte de Kerch foi totalmente suspensa devido a alertas de segurança relacionados com explosões e voos de drones na península, coincidindo com relatos de ataques das forças navais ucranianas contra as lanchas de patrulha que asseguram a guarda do cruzamento do estreito. Analistas militares sublinharam que estas ações sistemáticas visam desmantelar o ecossistema de defesa ao redor da ponte e as rotas ferroviárias e rodoviárias que passam por Mariupol e Melitopol. O Instituto para o Estudo da Guerra observou que o discurso estratégico do Kremlin se encontra progressivamente desfasado da realidade do campo de batalha. Uma situação que tem motivado manifestações de preocupação por parte dos correspondentes de guerra russos, conhecidos como Z-bloggers, relativamente à sustentabilidade dos abastecimentos das unidades na Frente Sul. A longo prazo, as avaliações de instituições de defesa e analistas independentes indicam que a viabilidade da presença militar russa na Crimeia depende diretamente da estabilidade das suas linhas de comunicação, as quais enfrentam uma pressão assimétrica devido ao custo reduzido de fabrico e adaptação dos drones ucranianos, face ao valor financeiro elevado dos equipamentos russos destruídos. Esta conjuntura ocorre num período em que a extração de petróleo na Rússia prevê uma contração pelo 4º ano consecutivo em 2026, atingindo o nível mais baixo dos últimos 17 anos, segundo dados reportados pela United 24 Media. No plano diplomático, o Instituto para o Estudo da Guerra avaliou que as incursões transfronteiriças russas nas regiões de Sumy e Kharkiv constituem operações cognitivas destinadas a influenciar potenciais negociações de paz e a projetar uma narrativa de iniciativa militar, contrastando com a realidade de uma Ucrânia que atualmente conduz ataques profundos que alcançam distâncias superiores a 1.700 quilômetros da sua fronteira. A evolução dos indicadores operacionais nas próximas semanas dependerá da manutenção do controle de fogo ucraniano sobre a rota M14, da frequência de encerramento da ponte de Kerch e da escala de transferência de unidades de elite russas do eixo de Donetsk para conter a progressão ucraniana em Zaporíjia. Se esta análise lhe transmitiu uma perspectiva factual e fundamentada sobre a